Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre afetividade. Quero falar um pouquinho com vocês sobre afetividade dentro do processo de aprendizagem. Por que que é tão importante, né? Hoje em dia a gente ouve tantas pessoas falando sobre isso, sobre esse tema, sobre o quanto a afetividade interfere diretamente no processo e o quanto isso pode ser transformador dentro do processo de aprendizagem em sala de aula. É, eu sempre falo, né, que o processo de aprendizagem inicia-se pela afetividade. Quando um professor consegue se conectar com a sua turma, se conectar com os seus alunos, com as suas crianças de uma forma afetiva, né, de uma forma que traga para as crianças essa sensação de bem-estar, essa sensação de confiança, né, que cria esse vínculo de confiança mútua, de reciprocidade, de empatia, torna-se muito mais fácil o processo de aprendizagem durante o ano todo. E isso não é só em relação às crianças, né, aos alunos dentro de sala de aula. Também é muito importante que a gente crie essa relação com as famílias. Então, cada vez mais, eu sempre bato nessa tecla e insisto que as escolas precisam começar a criar esse hábito com seus professores, coordenação, direção, de cada vez mais aproximar a família da escola, né? Infelizmente, ainda existem escolas que não fazem esse trabalho, né? Que acham que não tem nada a ver, que o professor tem que exercer a função dele, que é ensinar dentro de sala de aula, e que problemas que estejam à parte dessa questão ficam para uma outra ocasião, né? Ou seja, muitas vezes a gente acaba não acolhendo as famílias ou não acolhendo aquilo que vem das famílias justamente por esse pensamento retrógrado, né? De que na escola não é o local ideal para se conversar sobre isso. E muito pelo contrário, muitas vezes você vai ajudar a família a passar por uma situação que a criança está apresentando dificuldade. E isso pode até resolver um problema que está acontecendo no processo de aprendizagem. Então, às vezes, é algo que é tão particular, né? Uma coisa tão ali interna daquela família, mas se o professor tiver uma visão e tiver um pouco de sensibilidade, um pouco de força de vontade, dedicação para interferir, para ajudar a intervir nessa questão, muitas vezes ele vai ajudar a família a resolver o problema com a criança e também vai acabar ajudando a criança a resolver a dificuldade que ela está apresentando em sala de aula, né? Então, questões de extroversão, questões de falta de socialização ou dificuldade para se socializar, ou questões estritamente relacionadas ao processo de aprendizagem mesmo, que podem estar ali ocultas, né, meio que perdidas em relações que estão mais ligadas a questões familiares, né, ou a questões que vêm ser desencadeadas dentro da sala de aula por algum outro motivo que a gente vai, né, tentando investigar durante o processo. Então, é muito importante a gente, né, bater nessa tecla, na questão da afetividade. Quando você afeta uma criança positivamente, você facilita muitos processos para a criança, né? E isso envolve a criança e a família da criança, óbvio, sempre. Né? Quando um pai, uma mãe confiam no trabalho do professor, fica muito mais fácil, né, dessa comunicação acontecer de forma clara, objetiva, segura. Vocês estabelecem, sim, um vínculo de confiança onde os pais se sentem seguros também para compartilhar aquilo que eles têm dúvida ou aquilo que está incomodando, né? Então, é uma troca muito benéfica, é uma troca que traz grandes resultados, né? Resultados muito positivos e de extrema importância que aconteça. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês e para que todos pensem nisso, né? O quanto a afetividade interfere positivamente no processo de aprendizagem. Experimentem, tentem mudar algumas coisas em relação à sua postura, em relação ao como você se apresenta para os alunos, como você se apresenta para as famílias. Isso faz toda a diferença, podem acreditar. Se gostaram desse vídeo, compartilhem. Até mais!